Olá, hoje estamos aqui para falar um pouquinho do analisador de gás de combustão da Testo, o T350. Olha, o analisador de gás de combustão, o modelo 350, ele tem duas partes, né? Então eu tenho a caixa de análise, né? E nessa caixa de análise eu tenho aqui os filtros, né? Tanto o filtro aqui que vem aqui de partículas finas da sonda. Eu tenho também um filtro por causa do sistema de diluição. Né? Eu tenho aqui a unidade de controle, né? E essa unidade de controle ela pode controlar até 16 caixas ao mesmo tempo. Eu tenho um sistema de condensação e na parte inferior eu tenho a entrada para a sonda, né? Que vai fazer a sucção do gás de combustão, e mais algumas entradas aqui, como por exemplo um sensor de temperatura e umidade. Eu tenho aqui também conexões para poder colocar outras caixas, né, como essa em série. Eu tenho aqui também conexões aqui para um tubo de pitot, fazer medições de velocidade e também diferencial de pressão. E aqui eu tenho também uma conexão USB, que é justamente para você poder ligar no software e operar o equipamento pelo software. Bom, aqui no menu principal do equipamento, nós temos aqui algumas opções, como aplicação, pastas, combustíveis, que aí eu vou mostrar um pouquinho no detalhe para vocês. Então aqui eu tenho alguns combustíveis que já vêm, né, na própria memória do equipamento, mas nós temos também a possibilidade de adicionar outros combustíveis, né, combustíveis especiais, enfim. Então o equipamento aceita esse tipo de adição. Tá? O equipamento possui memória interna, então qualquer medição você vai estar aqui guardado no equipamento. Então basta, a maneira de acesso é muito simples. Então você vai ter pastas e dentro dessas pastas você vai ter aí as medições, e nas medições você sempre consegue buscar por data e a hora de quando foi feita a medição. Aqui temos depois ajuste do equipamento, ajuste do sensor, programas que eu posso programar o equipamento para que ele fique fazendo medições e ele fique um tempo medindo e um tempo fazendo aquisição de dados. Depois desse tempo ele automaticamente faz uma limpeza nas células, ou seja, ele passa ar fresco pelas células para tirar qualquer tipo de saturação delas e salva na memória do equipamento. Então isso tudo ele faz de modo automático e você pode selecionar justamente o tempo de medição e o tempo de gravação dos dados. E por último eu tenho o diagnóstico do instrumento, que é onde eu tenho, por exemplo, a parte de diagnóstico de erro, qualquer anomalia que ocorrer com o equipamento, uma saturação de célula, um problema da bomba e etc. Esse erro vai estar aqui, né, nessa parte, então é fácil de se identificar, né, o tipo de erro que está ocorrendo. Eu tenho ainda diagnóstico do sensor, então aqui ele me mostra de forma simples, né, e bem intuitiva. Então o equipamento está está completo com seus 6 slots ocupados, e mostrando no formato de semáforo eu consigo identificar qual dos sensores está ok, qual dos sensores precisa de atenção, que seria no caso o amarelo, e quais dos sensores, né, se tivesse algum em vermelho, eu teria que fazer a troca, né, a substituição do mesmo. Por último, eu tenho aqui a parte da informação do instrumento, que aí é a questão da bateria, a carga da bateria, a questão da bomba, né, e tudo também de forma intuitiva, com semáforos, né, usando essa analogia dos semáforos para fácil identificação. Além de informações como data do firmware, versão do firmware, questão de memória e etc. Para operar o equipamento, no menu aplicações, aqui nós temos algumas aplicações como queimador, motor com excesso de ar, motor com falta de ar, turbina ou personalizado. O passo seguinte é você selecionar qual o combustível, né? Então dentro das opções aqui nós vamos escolher o gás natural. O próximo passo é o tipo de medição. Então nós temos aqui o primeiro tipo de medição é somente a sonda. O segundo tipo é a sonda mais um tubo de pitot para você também obter o valor de velocidade do gás, né, para você poder medir a velocidade do gás.
Ou você pode, em vez de fazer a medição da velocidade do gás, você pode fazer um diferencial de pressão, uma medição de tiragem. Você pode utilizar um equipamento opcional que se integra aqui ao 350 para medir opacidade. Você pode inclusive calcular, fazer um cálculo do consumo do gás e também pode selecionar algum dos programas que o equipamento possui. Aqui no caso nós vamos utilizar aqui o PDC para fazer uma medição simples. Nessa etapa já me aparece aqui a minha vista de medição. Então aqui são, cada linha é um parâmetro. Então a primeira linha é oxigênio, a segunda linha é CO2 pelo infravermelho, medição através da célula de infravermelho, SO2 e assim por diante. Essa vista é uma vista customizada, então você vai selecionar, você vai montar essa vista conforme a sua necessidade. A partir disso aqui basta apenas dar um play e o equipamento já começa a fazer a medição. Bom, aqui a gente está com o 350 em operação, tá? Então aqui ele já está conectado aqui na saída dos gases. O combustível que nós estamos utilizando é o gás natural. E o 350, como é um equipamento configurável, ele hoje ele está na configuração para as medições de oxigênio, CO2 por infravermelho, SO2, CO, NO e NO2. E também nós temos o valor de NOx. Além dessas medições, eu também consigo, com esse equipamento, o excesso de ar, eu consigo ter ali o cálculo de eficiência, temperatura ambiente, temperatura do gás, pressão, e ainda consigo, se for para grandes concentrações, utilizar o sistema de diluição do equipamento, onde eu consigo concentrações, no caso de CO, de até 400.000 ppm.